Rodrigo mais uma vez para estar comentando essa 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e dando aquelas dicas para você, cartoleiro, cartoleira, estar escalando o seu time. Lembrando que essas dicas estarão no site ferasdocartola.comunidades.net. Rodrigo, boa noite, mais uma vez obrigado pela presença e vamos começar com os jogos então? Eu que agradeço pelo convite, vamos começar. Esporte e Cruzeiro, os jogos de sábado primeiro. Esporte e Cruzeiro. Esse jogo vai ser na Arena Pernambuco, né? Provavelmente o Sport visando aí um grande público para esse jogo. Não vai querer jogar na Ilha do Retiro e vai jogar na Arena Pernambuco. Cruzeiro é um time que sempre tem boas apostas, porque dificilmente ele perde pontos para esses times que estão no meio da tabela para baixo. Então, principalmente se você tiver aquela posição que você está com uma dúvida no seu time, você pode encontrar uma boa solução olhando para a equipe do Cruzeiro. Porque são 11 jogadores assim, que geralmente têm grandes chances de ir bem no jogo. O Everton Ribeiro, como sempre, né? Ricardo Goulart, Marcelo Moreno, são jogadores que geralmente marcam os gols do Cruzeiro, que tem boa pontuação. É sempre uma aposta boa. É um leque de opções, né? Muito grande, é um leque de opções muito grande. E você olhar os outros jogadores do Cruzeiro, você encontra boas opções para estar escalando o seu time. E não tem essa de jogar fora de casa não. O Cruzeiro está indo bem em todos os jogos. Os jogadores pontuam bem em todos os jogos, né? E no lado do esporte, você indica alguém, Rodrigo? Do lado do esporte, o Patrick ele costuma fazer algumas boas partidas. Né? Ele não jogou a última rodada, mas está com a média de 4,33, mas geralmente ele é a válvula de escape do esporte. Então, se tem um jogador do esporte que eu vejo que pode dar boas pontuações, que pode, né, surpreender, esse para mim é o Patrick. Mais um jogo de sábado, Chapecoense e Criciúma na Arena Condá. Estágio do Chapecoense. Uma das regras básicas que os cartoleiros sempre falam é que clássicos geralmente não são bons jogos para apostar, né? E nós estamos tratando de um clássico de dois times pequenos que estão ali brigando para não cair. O Criciúma lanterna e a Chapecoense muito próximo da zona de rebaixamento. Mas é aquele tipo de jogo que, assim, que se você apostar e o jogador for bem, você vai levar uma grande vantagem, porque não é um jogo que as pessoas costumam olhar muito para estar escalando seus times. Então, assim, é um jogo para quem quer surpreender, quem quer tentar surpreender pode estar olhando para essas duas equipes aí e estar pensando em algum jogador para estar escalando para sua equipe. Eu cito o goleiro Danilo. Sim. Danilo, uma média ótima, 4,01, com 23 jogos. Tem pessoas com médias altas que tem poucos jogos. Ele tem bastante. E colocar alguém do ataque também aí para ver se faz um golzinho. Aqui tá o Fabinho Alves provável. Fabinho Alves que, né, eu assisti o jogo do Chapecoense contra o Corinthians e o Fabinho Alves foi o melhor em campo. Um jogador rápido, um jogador de muito drible que pode estar ali quebrando a zaga, com drible fazendo gol, ou tá dando passe para o atacante estar fazendo seus gols também. O Zezinho meia também, meia do Chapecoense, foi muito bem, 13,60 na última rodada. Uma alta pontuação, foi muito bem. Provavelmente ele deve ter marcado gol, né? E do lado do Criciúma, Rodrigo? No Criciúma eu arriscaria ali no Kleber Santana, né? Apesar de estar com uma média um pouco baixa, mas é assim, um jogador que chegou recentemente, vindo da Série B, estava jogando na Bahia, já é titular do Criciúma, né? E é um jogador experiente, um jogador de bom chute, então pode estar ali marcando gols. A bola provavelmente vai passar muito no pé dele, ele pode dar bons passes também, que é coisas que contam no cartão. E é o que tem mais bagagem também, mais rodado, né? Exatamente. Rodrigo, olha aqui, o goleiro Bruno na última rodada fez 10 pontos e o João Vitor fez 8. Exatamente. 8,80, né? Como eu disse, por ser um clássico, pode ser um jogo assim de poucos gols. E se o Criciúma sem levar gols, o goleiro Bruno fizer algumas intervenções, pode ser que ele saia com uma boa pontuação nessa partida. São Paulo e Fluminense no Morumbi. Mais uma vez o São Paulo jogando no Morumbi. Exatamente. Para mim o jogo mais importante da rodada, né? O jogo mais das duas equipes que estão indo muito bem no campeonato. Mas duas equipes ofensivas.
Né? Isso a gente não pode negar, então um jogo para você olhar aí com carinho para estar fazendo alguma aposta aí, tá arriscando algum time. Olhando para o São Paulo, eu particularmente sempre gosto de escalar o Alexandre Pato, que é um jogador aí que costuma fazer gols, dar passes. Uma média boa demais, Rodrigo. 5.03. Ele se encontrou no São Paulo, né? Essa que é a verdade. O time joga também ali em função dele, depois que o Kaká chegou também a produção dele subiu demais. Então é um jogador que eu gosto de escalar muito. Outro jogador também que a galera pode estar aí olhando é o Paulo Henrique Ganso, que é o cérebro do meio campo. Foi muito mal contra o Flamengo, fez menos 3. Mas a média dele Mas a média era ótima, 5.24. Ele não costuma marcar muitos gols, mas o passe dado para gol, né, como os cartoleiros mais antigos aí sabem, é algo que conta muito a pontuação também. Depois do gol é o que mais conta pontos, é assistência pro gol. E nisso o Paulo Henrique Ganso é especialista. Então para estar escalando no meio campo, tem grandes chances dele estar, se o São Paulo for bem nessa partida, ele dar bons passes e colocar seus companheiros em condições de fazer gols. E do lado do Fluminense? Do lado do Fluminense, o artilheiro Fred, logicamente, né? Essa é barbada, né? Há anos aí no Fluminense já é sempre o artilheiro, sempre ele está fazendo muito gols. Perigoso o Fred, né? Se sobrou, ele guarda. E se tem pênalti, aí ele bate, né? As jogadas aéreas também, ele geralmente é em função dele também. Então o artilheiro Fred para mim é a aposta quente aí do Fluminense. Dificilmente falha. Conca, Diego Cavalieri, você apostaria também? O Diego Cavalieri é muito inconstante, né? Ele costumou ir muito bem ou ir muito mal nas partidas, então pode ser uma aposta um pouco arriscada. O Conca é um grande jogador, tem uma média boa também, tem uma média até mais alta que a do Fred, se a gente for ver, né? Então pode ser uma aposta boa também. Mas não é um jogador que costuma marcar muitos gols, né? Então se eu for para apostar em alguém do Fluminense jogando fora de casa, ali talvez o Fluminense jogando por aquela bolinha para estar fazendo aquele gol, eu apostaria no Fred. Botafogo e Grêmio. Continuando as análises aí, o Botafogo está aí brigando para não entrar na zona de rebaixamento, né? Está numa campanha muito inconstante. Mas assim, o Emerson Sheik, eu acredito que seja uma boa aposta aí do Botafogo, porque tem feito boas partidas e também é um batedor de pênalti, apesar de ter errado um pênalti na última partida, mas ele é o batedor de pênalti oficial do Botafogo. Então, geralmente, quando o Botafogo vai bem, ele vai bem também, porque é o jogador mais perigoso do ataque. Do Grêmio, o Grêmio ele conseguiu a proeza de desbancar o Corinthians como a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, né? Há anos que venceu no Corinthians e dessa vez o Grêmio que está sendo aí com 15 gols tomados apenas. Então, eu acredito aí que a aposta na defesa do Grêmio pode ser muito boa. O Marcelo Groi, o Rodolfo ali, que é o zagueiro ali, que é o referência ali da defesa do Grêmio, pode estar sendo uma boa aposta. A parte defensiva do Grêmio está muito boa, né? Demais. Felipe Bastos. Depois que o Filipão entrou, ele trancou a defesa do Grêmio ali, eles não levam. É muito difícil fazer gol no Grêmio. Então acredito que aí deve ser jogo de poucos gols, talvez até para 0x0, ou ali 1x0 magro pro Botafogo ou pro Grêmio. E a defesa do Grêmio, no Grêmio, acho que a melhor aposta é a defesa, os jogadores da defesa. Atlético Paranaense e Corinthians. Atlético Paranaense e Corinthians. O Atlético Paranaense é um time de poucos destaques individuais, então é complicado aí estar apostando alguém do Atlético Paranaense. Acho meio difícil o ataque superar a defesa do Corinthians, que é uma defesa muito coesa, né? O Marcelo ali, que foi o jogador revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado, não está tão bem esse ano, mas ali eu acredito que vai ser o jogador mais perigoso do ataque do Atlético Paranaense. O Corinthians, apesar de, como você falou, ainda está entre as melhores defesas do campeonato, tem tomado uma quantia maior de gols ultimamente aí nas partidas. Tomou 2 gols do São Paulo, tomou o gol do Figueirense jogada aérea, mas é uma particularidade, o Petros ele volta, né? Acabou a suspensão do Petros, então ele está aí voltando para jogar. Uma média espetacular. Espetacular a média dele, 6.51. E geralmente quando ele joga o Corinthians não leva gol, é incrível, assim, roubadas de bola. Ele não é um jogador que faz pouco, ele é um jogador que faz poucos gols, mas é um jogador eficiente no desarme e também no passe. Então, mesmo ele não fazendo tantos gols, ele consegue fazer pontuações altas por causa desses 2 fundamentos.
Então, assim, eu acredito que seja uma aposta boa para essa rodada. Tá escalando o jogador Petros. Tá voltando de suspensão, tá motivado, um jogador de média boa e dá um equilíbrio muito grande ali pro time do Corinthians. Atlético Mineiro e Vitória. Fatalmente é um jogo aí que muitos cartoleiros vão estar apostando aí no Atlético Mineiro. O Atlético que veio de uma vitória contra o Santos. Então, e é um time que está jogando bem, entrou na zona de Libertadores agora. O Diego Tardelli, eu acredito que ele é uma aposta para quem quer fazer pontos, mas se você for pensar, por exemplo, em cartoletas, não é muita vantagem você estar escalando o Diego Tardelli, porque ele foi bem demais na última rodada. Então, assim, se ele não jogar no mesmo nível, ele vai desvalorizar e vai perder cartoleta. Mas, assim, é o melhor atacante do Atlético Mineiro, provavelmente vai estar fazendo gols, né? Vitória está muito mal no campeonato, jogou muito mal contra o Palmeiras e eu acredito que vai jogar também muito mal contra o Atlético Mineiro. Então é capaz assim, do Diego Tardelli novamente ir bem. Quem mais no Atlético, Rodrigo? Eu gosto muito de apostar no Atlético Mineiro no Leonardo Silva. E ao contrário do Diego Tardelli, ele não foi muito bem na última rodada. Então, assim, ele é um bom pontuador. Ele é um bom pontuador, mas não foi tão bem. Então provavelmente ele vai fazer uma pontuação melhor do que ele fez contra o Santos. E vai valorizar. Então, assim, é uma aposta boa tanto para pontuação quanto para cartoletas também. E no Vitória? O time do Vitória, infelizmente, é difícil você encontrar algum jogador para estar apostando nesse time do Vitória. Uma noite iluminada, talvez, ali. Uma aposta na defesa do Vitória poderia ser muito boa, né? Tem o zagueiro Cadu, tem ali os laterais também, que às vezes conseguem bem, né? O Juan. Então ali, duvido que alguém vai apostar no Vitória, né? Seria uma aposta assim. Improvável demais, mas assim, olhem para a defesa do Vitória, talvez você encontre alguma coisa para estar te ajudando a estar escalando o seu time. Bahia e Flamengo. O jogo promete casa cheia, né? Duas torcidas aí de massa, vibrantes. O Bahia ele deu uma reagida aí nas últimas rodadas, não está na zona de rebaixamento. E uma das apostas favoritas dos cartoleiros no Bahia sempre é o Marcelo Lomba, que é um goleiro de preço baixo e uma média razoável. Foi muito bem na última rodada, 11 pontos. Então pode ser uma aposta boa aí do time do Bahia. E no Flamengo, Rodrigo? No Flamengo, o Flamengo está fazendo boas partidas ultimamente, tanto fora como dentro de casa. Verdade. Teve uns problemas com a arbitragem lá contra o São Paulo, perdeu o jogo, empatou o jogo, né? Tomou um empate no final da partida. Mas é uma aposta boa para essa rodada aí o Flamengo. O Luxemburgo ele fez ao contrário do que sempre ele foi, ele armou um time de coeso na defesa, né? Sorte do time do Luxemburgo sempre é no ataque, no Flamengo está sendo a defesa. E quem está comandando ali a defesa do Flamengo é o Wallace, que é o zagueiro principal ali, o zagueiro mais conhecido. É um zagueiro tem boa jogada aérea, então pode estar marcando um gol de escanteio, de falta, então pode ser uma aposta boa. Um jogador que anda se destacando muito no Flamengo e que não está aqui no Cartola Provável é o Everton. Levou aquela entrada criminosa dúvida para essa partida do Michel Bastos. Exatamente, Michel Bastos foi até expulso nessa partida. Mas assim... Você apostaria no Paulo Vitor? Apostaria no Paulo Vitor. Eu apostaria no Paulo Vitor também porque o Bahia está sem o artilheiro Chiesa, então vai ter uma dificuldade maior para estar fazendo gols aí. E o Paulo Vitor, ele é um bom goleiro. Desbancou o Felipe aí do time do Flamengo, tomou conta da posição de goleiro do Flamengo e tem ido muito bem. E eu acredito que ele vá bem também nessa partida. Santos e Goiás no Pacaembu. Sim. Essa rodada está sendo uma rodada que os mandos de campo estão se repetindo muito, né? Mas porém aqui a gente tem uma diferença, porque o Santos jogou fora na última partida, perdeu para o Atlético Mineiro, mas nessa rodada ele vai estar jogando em casa contra o time do Goiás. O time do Goiás é um time instável, né? Até o jogo contra o Palmeiras estava sendo um dos piores ataques do campeonato, aí fez aqueles 6 gols lá, deu uma melhorada, mas eu não acredito que ele vai oferecer muita resistência para o Santos. O Santos está com algumas dúvidas no ataque,
né, tanto o Robinho quanto o Gabriel, né, o Gabigol, eles estão como dúvida, não sabem se vão jogar, e sempre são apostas assim, favoritas dos cartoleiros. Né? O único atacante aí que está confirmado mesmo no Santos até agora é o Thiago Ribeiro. E o Leandro Damião. E o Leandro Damião também está aqui como confirmado. O Leandro Damião, ele não é aquele que foi da época internacional, mas volta e meia ele faz seus golzinhos e pode estar fazendo gol nessa partida também, dando uma pontuação razoável para boa. Uma dica para quem quer ganhar cartoleta: o Cicinho, que é um excelente pontuador, foi muito mal no último jogo. Péssimo. Fez menos 5.10 no último jogo. Exatamente. Fez um gol contra no último jogo. Exatamente. Então, com certeza, se você escalar ele vai valorizar, ele vai fazer mais, porque ele é um excelente pontuador. E do lado do Goiás? Do lado do Goiás eu queria destacar 2 jogadores. Né? Primeiro o goleiro Renan, que tem sido um dos destaques do Goiás nas últimas partidas. Foi muito bem na última rodada, aí, marcando 13,70 pontos, uma média de 5,96, que é uma média boa. Então pode ser que assim que ele segure o ataque do Santos com algumas boas defesas. E também ofensivamente, quem tem sido o destaque dos Goiás nas últimas partidas, pelo menos, tem sido o Eric. Né? Desde o jogo contra o Palmeiras ele tem marcado seus golzinhos, o que ajudou um pouco a estar subindo a média da pontuação dele. Mas entre Santos e Goiás eu apostaria no Santos. O Santos jogando em casa, né? Exatamente. Internacional e Coritiba, esse é o grande jogo para os cartoleiros. Outro jogo que é barbada, né? Com certeza aí, nas médias aí, vai ser um dos times que mais vai ter cartoleiros apostando. Apesar do preço caro, né? O D'Alessandro é um jogador sempre muito escalado. O jogador mais caro do cartola é o D'Alessandro. Foi muito bem na última partida, ele costuma ir bem, né, nas partidas do Internacional, ele é o termômetro do time. Principalmente dentro de casa. Exatamente, ele é o cérebro da equipe. Então assim, quando ele vai bem, o Inter vai bem. Então com certeza, não só eu, mas vários cartoleiros vão estar apostando aí no D'Alessandro. Mas vamos lembrar uma coisa: o time do Inter foi muito bem na última partida. 3-0. Olha as pontuações: D'Alessandro 9, Arangues 13,30, Fabrício 11. Tem que tomar cuidado que vai desvalorizar. Exatamente, né? Ele se encaixa ali naquele mesmo caso que a gente estava comentando agora há pouco do Diego Tardelli. Se você apostar nos jogadores do Inter, a chance de você fazer boas pontuações é muito alta. Mas não espere que você vai ter valorização de cartoletas, porque a pontuação do Internacional foi muito alta na última rodada. Então eu duvido que todos os jogadores que foram bem vão repetir novamente as boas atuações que tiveram. Então com certeza vão estar perdendo um pouquinho de cartoleta ali. Mas para que se você está ali querendo buscar pontos para estar liderando aquela liga que você participa, com certeza o Inter é uma boa aposta, é barbada. No Curitiba? No Curitiba, se tem alguém que sempre desequilibra ali nesse time, que é um jogador diferente, que sempre você pode esperar uma surpresa ou algo de bom, é o veterano Meia Alex. Então, se o Curitiba sonha em pelo menos sair com um empate ou beliscar uma vitória dentro do Beira-Rio, com certeza ele depende muito de que o Alex seja uma noite inspirada. Então, eu acredito que ele, se você quer olhar para o Curitiba, quer fazer uma aposta, né, quer surpreender, o Alex é uma boa. Também tem o artilheiro Joel, né, o jogador camaronês que já está vendido no futebol alemão. Boa média, 4,13. Ele tem poucas partidas ainda, né? Ele não tem tantas partidas, somente 6 partidas. Mas foi um jogador que mostrou talento, né? Um jogador que mostrou potencial, que pode estar artilheiro do vestiário, né? Que caiu dentro do vestiário. Exatamente, né? Uma notícia aí que rodou o mundo, ele foi comemorar um gol e caiu dentro do vestiário, né? Mas sim, apesar dessa falha, ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Figueirense e Palmeiras. Figueirense e Palmeiras, o Palmeiras, ele, começar pelo visitante, o Palmeiras ele fez uma partida mediana contra o time do Vitória, né? Na verdade, ele se aproveitou da fragilidade do Vitória. O Lúcio ele foi o melhor jogador do Palmeiras e da rodada, né? Ele fez 15,50. Ele foi muito bem na última rodada e foi o melhor jogador da rodada.
Então, mas Queria ver se você concorda comigo uma coisa. O Palmeiras é um com o Valdívia e outro sem Valdívia. você tirou palavras da minha boca. O Valdívia ele jogou muito pouco nesse campeonato, 7 partidas. 7 partidas. Em algumas delas foi expulso, outras ele saiu machucado. Mas é incrível como ele dá uma outra cara pro time do Palmeiras, porque ele é um jogador, ele não sente essa pressão que o Palmeiras está passando. Ele é um muito bom jogador, um jogador técnico, um jogador de seleção chilena. Então, distribui bem a bola. Ele participa ali das jogadas, um jogador que sofre muita falta, né? Ele desequilibra muito o time adversário, tanto sofrendo faltas como também com seus dribles e com seus passes. Então, e voltando agora, conseguiu terminar o jogo contra o Vitória sem se machucar nem ser expulso, tá como provável já para a próxima rodada. Então seria uma boa aposta do time do Palmeiras. A média dele não é boa por conta do quê? Dos poucos jogos, né? E desses problemas aí de expulsão. Mas vale a pena apostar nele sim. Vale a pena sim. Sim, mas apesar de estar valorizando, né, comentando esses jogadores do Palmeiras, a gente tem que lembrar que o Figueirense dentro de casa ele está fazendo. Ele está crescendo, ele fez uma ótima partida contra o Corinthians, apesar de ter ganhado somente 1-0, mas fez uma partida muito boa contra o Corinthians. E assim, eu acredito que o Figueirense vai ganhar do Palmeiras dentro de casa, não vai deixar escapar essa oportunidade de estar fazendo os 3 pontos. E pelo menos das 2 partidas do Figueirense que eu assisti desse campeonato contra o Corinthians, o destaque foi o Giovanni Augusto. O Giovanni Augusto é o primeiro jogador a marcar um gol na Arena Corinthians, né? Às vezes as pessoas nem lembram, mas foi ele. E ele é um jogador que, pelo que eu percebi nessas 2 partidas, ele pega muito na bola, ele é um jogador muito procurado. Então pode estar sendo uma boa aposta aí do time do Figueirense. Queria destacar também o Thiago Volpe, Rodrigo. Ele é um bom goleiro, uma média boa, 4.33. Aqui no Cartola, gente, não está aparecendo nenhum atacante provável para o Figueirense. Então amanhã, ali depois do almoço, entrem e quem for apostar em algum jogador do Figueirense, entre e dá uma olhadinha para ver. Porque aqui agora, pra gente aqui, não está mostrando nenhum atacante. Só tá até os meios no máximo, que é o Giovanni Augusto e o Marco Antônio. Que são os 2 meios de criação aí do time do Figueirense. Então, se você pensa em olhar para o Figueirense, né, jogando ali contra o Palmeiras, que ainda é um time muito estável, espera até amanhã, dá uma olhadinha ali no período da tarde, que você provavelmente vai estar ali. Algum outro jogador deve estar mais confirmado. Deve estar confirmado. Então você pode estar olhando nos jornais, pesquisando aí, porque às vezes não sai aqui no Cartola, mas nos jornais, nos noticiários já tem uma notícia assim mais precisa de quem vai estar sendo escalado para o jogo, para estar jogando a partida. E lembrando também que o técnico Argel Fux também tem uma boa média, 3.69. Exatamente. Por conta dessas boas partidas do Figueirense. Ele entrou aí no meio do campeonato, e quando ele entrou, o Figueirense não estava tão bem no campeonato, e com ele o Figueirense subiu de produção dentro da competição. Era um time que chegou a estar na lanterna, sem nenhuma vitória, e hoje já está em 12º. Está ali brigando pela zona sul-americana, que é bastante para um time do tamanho do Figueirense. Com certeza. Que não aspira a maiores coisas no campeonato. Então é isso aí, galera. Essas são as nossas dicas para a 25ª rodada. Queria agradecer a participação mais uma vez do Rodrigo. Muito obrigado. Lembrando para vocês que é só acessar o site ferasdocartola.comunidades.net e conferir as nossas dicas. Rodrigo. Eu que queria agradecer mais uma vez o convite, a gente está participando aí, dando os palpites aí pro Feras do Cartola. Lembrando os cartoleiros que o mercado fecha amanhã 4h30 da tarde, então não percam a hora, né, para estar esperando o seu time. Muito obrigado, desejo a vocês um bom final de semana e que vocês possam aí fazer ótimas escalações e ótimas pontuações. Valeu, galera, aquele abraço.